Estende a sua mão para cá, igreja. Deus de poder, Deus de glória, a Ti seja honra, seja louvor, seja adoração, papai. Te adoramos e glorificamos o Teu nome pelo país que vivemos. A Ti, Senhor, toda honra, toda adoração, Senhor. Usa agora o Teu servo, papai, com poder, com autoridade, para compartilhar aos nossos corações aquilo que o Senhor reservou para nós. Que todos os seus talentos, Senhor, sejam ativados, papai, e que Ele possa comunicar, papai, a palavra poderosa, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Muito feliz de poder passar mais um domingo com você, de poder estar ministrando na casa do Senhor, e que, como o nosso pastor já falou, há uma atmosfera espiritual, uma atmosfera diferente nessa manhã. Enquanto nós orávamos e adorávamos, eu sentia uma atmosfera espiritual diferente. O Senhor Deus quer fazer, o Senhor Deus vai fazer. E a mensagem que Deus me deu nessa noite é uma mensagem de instrução, de ensino. E é essa mensagem que vai mudar a nossa nação, vai começar por você, vai começar por a sua casa, pela sua família, e vai se espalhar, aleluia. Nós precisamos de mudança, o Brasil precisa de mudança. Você sabe o cenário político em que nós nos encontramos, as adversidades que nós temos enfrentado, e é um momento de romper, a gente chama de um governo de disruptura, e eu não vim aqui para falar desse governo ou daquele governo, mas eu vim aqui para te ensinar da parte de Deus, aleluia. Mas sim, percebemos, e se você é espiritual, você percebe que há uma guerra muito acirrada, aleluia. Eu lembro de momentos como esse, desse mesmo sentimento que o Espírito tinha no meu coração, era antes das eleições, era o mesmo espírito de guerra, o mesmo espírito de batalha, de luta, e é nessa hora que a igreja do Senhor tem que pegar em armas, preparar, pelejar nas regiões celestiais, para com que saiamos daqui vitoriosos, aleluia. Aleluia, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declara aí, meu amado, o Senhor Jesus, Ele é Senhor dessa nação. O teu Deus é quem governa, o teu Deus é poderoso, o teu Deus é Deus de batalha, é Deus de guerra, é Deus de guerra, é Deus de batalha, Deus que não conhece a derrota, Deus que nunca experimentou a falha. Imagine o tamanho do cosmos, meus amados. Imagine astros, galáxias, estrelas, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas gravitando, e nada as segura e nada as detém. O poder do teu Deus é que mantém o cosmos em ordem. O que seria uma nação? O que seria um juiz? O que seria um político enfrentando e afrontando o Deus dos exércitos? Realmente não avançamos porque às vezes não conhecemos o Deus que servimos, aleluia. Então toma teu assento aí, tá difícil, você quer ficar em pé? O clima é de que o Espírito fale conosco. Mas eu quero ensinar a você, e no final nós vamos clamar para a nossa nação. Você pode ter achado com estranheza que nós cantamos o hino nacional, mas o brasileiro, ele é um povo singular. E daqui a 2 dias vamos completar o aniversário da nossa independência. Enquanto que outros países, nós também comemoramos, mas outros países, como nações como os Estados Unidos, que comemoram isso de uma maneira tão mais vívida, de uma maneira tão mais cheia de sabor, que dão tanto valor para a sua liberdade, que mesmo quem não é americano sabe o que é o 4 de julho. Não é verdade? E soltam todas as casas, soltam fogos de artifício, colocam bandeiras, e nós às vezes tímidos em comemorarmos as nossas datas, os nossos aniversários. E o Brasil é uma nação jovem, Foi em 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I deu o grito, ou seja, não fazem ainda, vão fazer no ano que vem, irá fazer no ano que vem, 200 anos da nossa independência, de uma pseudo-independência, né?
Ainda éramos uma monarquia, e como república, em 1889, 15 de novembro, está aí. Na bandeira que você vê, se você me assiste pela live, você não vê a bandeira do Brasil, está aqui à minha frente. Era essas constelações que estavam naquela noite. Era isso que se podia ver do céu do Brasil. As constelações estão aqui, na nossa bandeira. Ou seja, nós somos uma nação jovem. E como jovens, cometemos erros jovens. Mas que Deus nos dê maturidade para com que nós possamos alcançar o potencial daquilo que nós temos. E o que nós temos e o que nós não somos. Nós temos áreas cultiváveis enormes. O Brasil não tem nenhum problema com relação a terremotos, placas tectônicas. Nós não temos nenhum grave problema com ciclones, tornados. Não. Deus posicionou esse povo, você, num lugar bom e agradável. Aleluia. Você está na Canaã das Américas. Aleluia. Não temos neve, não passamos tanto frio. O calor é intenso às vezes, mas o calor intenso é propício para algum tipo de plantio. O nosso clima aqui no sul é propício para outro tipo de agricultura, outro tipo de pecuária. Perceba onde nós estamos. Terra para todos os gostos. Terra para todos os tipos. E às vezes fazemos a reflexão. Eu sei que automaticamente você terá uma resposta na sua mente. Por que que nós não somos essa, entre aspas, grande nação? Por que que a nossa economia é pujante em alguns setores, mas parece que dava para ser mais? Por que que quando nós nos espelhamos com nações com as mesmas dimensões, às vezes elas têm mais do que nós? Ou nações pequeninas que conseguem ter renda ou PIBs maiores que o nosso? O IDH baixo, o Índice de Desenvolvimento Urbano baixo. Por quê? O que nos falta como povo, como nação? E o texto é: feliz a nação como Deus é o Senhor. E nessas frases eu gosto muito da frase do presidente Bolsonaro. Ele diz: olha para Israel, olha o que eles têm e olha o que eles são. E olha para nós, olha o que nós temos e olha o que nós não somos. Um país pequeno, basicamente deserto. E eles conseguem nos superar em quase tudo. Acho que só não ganham no futebol, o resto. Você entende? Você entende esse momento que nós estamos vivendo? Você entende que é necessário que nós rompamos, que nós avançamos, que nós possamos crescer? E isso vai acontecer, meu amado, quando devidamente nós entronizarmos o Senhor Deus como Deus e Senhor dessa terra, dessa nação. Aleluia. Eu quero acelerar com você e eu vou pedir para nós fazermos a leitura de alguns textos, meus amados. Então, eu quero começar desmistificando isso, de que falar de política, falar sobre governos, falar sobre isso, sobre aquilo, na igreja é um lugar errado. Essa mentalidade de que nós devemos ter apenas uma cidadania está errada. De que o que importa é o céu. Somos cidadãos dos céus, embaixadores de Deus, e deixe que o mundo se exploda. Não, está errado. Essa mentalidade está errada. Essa mentalidade foi difícil, está sendo difícil de trabalhar na igreja. A igreja, com todo o respeito, as igrejas, não a igreja de Cristo, mas ela acordou para o seu civismo há pouco tempo. Enquanto em outros países, a igreja sempre esteve junto das decisões, ensinando o Estado, trabalhando com o Estado, nós deixamos tudo na mão do Estado. Mas esse ensino é um ensino errôneo. Então abra comigo Mateus 22:1. Jesus vai estar dizendo ali assim: dai a César. Nesse texto, os herodianos vêm questionar Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus.
Esse ensino precisa estar dentro da sua mente, de que nós não somos somente seres espirituais, mas nós somos seres biológicos, nós somos seres sociológicos, psicológicos e espirituais. É assim que nós compusemos toda a nossa complexidade. Agora, meu amado, a tua cidadania, a tua parte terrena vai determinar quem governa sobre a nação. Se é um justo ou se é um ímpio. Se é um homem temente a Deus ou se não é um homem temente a Deus. E você vai ver em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. A minha versão é NVI. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Existe uma lei, e são princípios bíblicos que são inquebráveis. É a lei da semeadura. Esse é um princípio bíblico. A Bíblia é regida por princípios. Você é regido por princípios. Ora, nós colhemos aquilo que plantamos. Colhemos e esperamos. Plantamos e esperamos e colhemos algo, uma semente. Só que, se nós nos abstermos de uma colheita, e a parte social que nós vivemos hoje, ela é resultado de um plantio que foi feito lá atrás. Colhemos hoje algo que foi plantado lá atrás. Agora, se nós nos abstermos desse plantio, dessa nossa responsabilidade de plantarmos algo, as gerações futuras, os nossos filhos ou até mesmo nós, vão colher uma plantação ruim. E deixa eu falar, a responsabilidade, a conivência também é nossa. Porque se você não planta, se você deixa que outros plantem no seu lugar, você é conivente. A responsabilidade também é nossa. Mas isso vem de uma mentalidade, deixa eu falar e entenda bem, é um ensino demoníaco, é um ensino diabólico, de que você não pode exercer a sua cristandade na maneira civil, eu vou falar assim, que você não pode decidir na figura de cristão, votar como vota um cristão, não. Cristão, igreja é igreja, deixa para lá. Quando você estiver na frente da urna, e olha que nós não estamos nem em época de eleição, quando você estiver na frente da urna, quando você for fazer tal coisa, a igreja fica lá. E os princípios? Ficam aonde? Edmund Burke, ele diz assim: para que o mal triunfe, basta apenas que os bons fiquem de braços cruzados. Ou seja, se nós não fizermos algo, se nós não lutarmos por algo, se nós não entendermos que é o nosso plantio que vai influenciar a colheita, o que nós colheremos? O que nós colheremos, igreja? E o que nós temos plantado? Nós somos muito bons, sim, na parte espiritual do negócio. Pensa num povo abençoado, pensa num povo que está incendiando o mundo com o Evangelho, é o Brasil. Todas as igrejas brasileiras que eu vejo, elas levam uma chama do pentecostalismo que está se apagando em outros locais. Mas está na hora de nós começarmos a importar deles também essa noção de civismo, de responsabilidade social. Irmão Felipe, eu ainda não estou convencido disso. Então, abra João 17,15, por gentileza, vamos ler. Eu quero que você perceba que ter uma mentalidade correta sobre o assunto. Nós devemos ter a Bíblia, assim, como a regra, como os princípios norteadores da vida. Mas pensando nisso, será que a Bíblia realmente nos ensina que nós devemos ter relação somente com as coisas espirituais? Deveríamos viver nesse mundo sem se envolver nele? Então, abra aí João 17,15, por favor. Diz assim, é Jesus orando pelos apóstolos, pelos seus discípulos, já prestes a ir para a cruz. Ele ora assim no verso 15, não rogo que os tireis do mundo, mas que o protejais do maligno.
Não rogo que os tireis do mundo. Se fosse para sair desse mundo, Jesus teria dito: Pai, tire-os do mundo logo. Não. Permaneça no mundo. Só que guarda eles do mal. Ou algumas versões, livre-os do mal. O ensino bíblico sobre não se envolver fala, quando o apóstolo Paulo está falando que nós não somos daqui, que nós somos embaixadores de Cristo, que essa aqui não é nossa pátria. O que Paulo está ensinando é que esse ensino bíblico é sobre não nos envolvermos com esses valores, não nos envolvermos com um sistema corrupto, não nos corrompermos com as práticas do mundo, não militarmos com as coisas do mundo. Não é dizendo assim: isso aqui não é com vocês, deixa que os outros decidam. Está errado. Mas por que eu estou falando isso, meu amado? Porque eu orava para o Senhor me dar uma mensagem e isso frisou no meu coração. Porque tem muitos ainda, quem sabe você que me assista pela live, que ainda pensa que igreja é igreja, governo é governo, cidadão é cidadão, voto é voto, e que essas coisas não se misturam. A sua vida é uma só. A tua vida na igreja aqui influencia a sua vida lá na sua casa. Mas deixa eu falar, o Zezinho que você votou para vereador também vai influenciar lá na tua casa. Tudo influencia. Você é tocado por todas as esferas da sua vida. Se eles decretarem uma lei que só pode lavar louça às 5 da tarde, irmão Felipe, aqui você está falando coisa esdrúxula. Mas entenda o que eu estou falando, é esdrúxulo mesmo. Você vai ser impactado. Se o vereador aprovar aqui na Câmara de Deputados que ideologia de gênero é permitida na tua escola, do teu filho, a tua vida é impactada. E olha como é que as coisas se confundem. Olha como é que as coisas se mesclam. Paulo, em Atos 16, Paulo ele foi preso, foi açoitado, ele e Silas. Olha só, esse Paulo que ensinou sobre que ele é um cidadão do céu, que ele é embaixador de Cristo. Paulo é açoitado, é preso, os pretores mandam prender ele e colocam ele e Silas no tronco. Uau, que maravilha, aquele culto daquela noite, todo lanhado, todo preso no tronco, né? E aí as prisões dão um terremoto, as prisões quebram, e o carcereiro ia se matar. Que testemunho maravilhoso. Realmente, Paulo não era desse mundo. O que acontece quando o dia raia? Os pretores dizem assim, pode soltar o Paulo e o Silas, pode mandar para fora. Paulo diz o quê? Me jogar para fora assim, às escondidas? Irmão, você tem que conhecer Paulo. Paulo diz assim, eu sou cidadão romano, pode falar para eles que eles me julgaram que eles me condenaram sem um julgamento formal. Me condenaram sem um julgamento formal. Eu deveria ter tido um julgamento e não tive. Aí Paulo estava embirrando, batendo o pé. Não, senhor. Paulo sabia dos seus direitos como cidadão. Paulo entendia e conhecia e dizia, eu sou cidadão romano. E ele sempre exerceu a sua cidadania nos momentos certos. Quando está na frente lá da parede caiada, ele diz assim, olha a parede caiada. Que ele está falando para Herodes. Eu recorro a César. Ou seja, ele sabia da cidadania romana dele. Ele sabia que ele também era cidadão desse mundo. E isso influenciava, isso permeava toda a vida. Eu sei que você está na Filadélfia, eu sei que você é membro da Filadélfia. Eu sei que você já tem sido ensinado e ministrado sobre isso. Mas tem gente, meu amado, que ainda não pensa assim. Tem gente que ainda acha que a sua vida de igreja é sua vida de igreja. E o resto não vai fazer diferença. Eu falei de plantio e de colheita e de responsabilidade humana. Deus não vai ir lá na urna e permitir ou não permitir que você aperte um número, isso não vai acontecer. É minha responsabilidade, como mestre dessa igreja, de te ensinar e dizer para você o caminho certo para você seguir. Eu não preciso dizer para você em quem votar, ou em quem não votar, quem apoiar, ou quem não apoiar. Eu só preciso te apontar o princípio bíblico,
E você mesmo vai ver que tem pessoas que militam contra os nossos princípios. Eu não preciso dizer, vota naquele, olha, apoia aquele lá, aquele é bonzinho. Não, não. Eu só preciso te dizer assim, esse tipo aqui não vai ajudar a igreja. É difícil essa mensagem que eu trago para você nessa manhã. Mas você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta vai além disso. E há uma luta, sim, uma guerra espiritual por detrás disso. Amados, se nós somos norteados realmente pela palavra, pautados por ela, ora, nós sabemos os valores que seguimos. Nós sabemos no que cremos, o que é certo, o que é errado, o que é lícito, o que é ilícito. E tudo isso foi construído com base nessa nossa sociedade, nesse sistema judaico-cristão. O sistema judaico-cristão mudou o mundo ocidental. Foi esse sistema judaico-cristão que, deixa eu usar, não sei se você vai entender, mas ontologicamente ele deixou o gênero masculino e feminino por igual. Ou seja, no ser, é o sistema judaico-cristão que conferiu igualdade aos gêneros. Não na prática. Na prática eu quero dizer, não nas tarefas, não nas atividades. Mas como ser, eu sou tão filho de Deus quanto uma mulher. Eu tenho tantos direitos quanto ela. Só que fazemos coisas diferentes, exercemos atividades diferentes. Mas é o sistema judaico-cristão que mudou essa mentalidade no mundo. Para alguns povos, para algumas culturas, uma mulher, ela pertencia ao seu marido. É o sistema judaico-cristão que foi libertando aos poucos as amarras da escravidão. Foi o sistema judaico-cristão que permitiu que todos tivessem acesso à escola. Foi o sistema judaico-cristão que permitiu e criou as universidades para todos. Deixa eu falar para você, se você não sabe, Harvard, Yale, Princeton, todas universidades criadas por puritanos para a honra e glória de Deus, aleluia. E você vê partidos, pessoas dizendo que tem que destruir o sistema judaico-cristão. Então eu não preciso dizer para você para quem você deve apoio, mas eu só preciso dizer, esses que lutam contra esse sistema, esses que lutam contra esses valores, esses que querem a erotização das nossas crianças, esses que querem fazer implementar esse tipo de agenda, esses você não deve apoiar. Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não confunda, há uma guerra espiritual em jogo. Ruir com o cristianismo, ruir com esses princípios e valores que até hoje só fizeram bem para a humanidade. Mas há um movimento de reescrever a história. Querem reescrever, querem editar a história antiga. Deixa eu falar para você, meu amado, não caia nesse jogo sujo. Seja sal, seja luz, tenha a mente aberta, tenha a mente transformada por Cristo. E se baseie pela Bíblia Sagrada. Eu não preciso dizer novamente quem você deve apoiar. Eu só devo dizer para você, olhe os valores e o tipo de pensamento e veja se condiz com a palavra de Deus. Veja se condiz com a palavra de Deus. E tire você as suas próprias conclusões. Essa pequena introdução eu fiz para com que nós possamos entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e de que você é apto sim, você pode sim falar de Bíblia enquanto você está no meio de um debate público. Você pode sim, você tem direito sim de expor os teus valores cristãos, num embate público. Você pode sim, você tem esse direito.
Não deixem calar você. Não deixem calar você porque vão dizer que você é um cristão fundamentalista radical. Não deixem passar uma mordaça em você. Você pode dizer, eu sigo a Bíblia como manual de prática e de fé e de vida. E que mal tem? Não deixe se calar. Não deixe se calar. O único que pode me calar é Deus, aleluia. O único que vai me calar é Deus, aleluia. Mas para você entender aonde nós estamos e como nós chegamos aqui, eu quero abrir um parênteses aqui. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é isso. É uma nação, é um povo que entroniza o Senhor Jesus. É uma nação, é um povo que louva a Deus. E nós somos um país, entenda bem isso, você que é católico, eu espero que você entenda, não quero magoá-lo, mas nós somos uma nação que desde o nosso fundamento, lá atrás, em 1500, com Pedro Álvares de Cabral, a Igreja Católica entrou e ela não formou cristãos, entenda bem o que eu vou falar, ela cristianizou o povo. A conversão ao cristianismo era quase que obrigatória. E isso ele não deixa um povo cristão, ele deixa um povo cristianizado. É óbvio que quando a igreja evangélica desse movimento pentecostal chegou, era mais fácil a pregação do evangélico, sim, grande colaboração deram, com princípios de valores, com princípios de morais, de ética, mas nunca foi pedido com que aqueles que eram obrigados a entrar agora para o hall da igreja, mudassem as suas práticas, mudassem a sua vida. Então, no Brasil, nós temos muitos, quase todos vão dizer que são cristãos, mas praticantes, mesmo os católicos, são pouquíssimos. Dentro dos católicos, ou seja, a minha esposa, ela vem de uma família católica, eles só foram na missa em pouquíssimas vezes, em batizado, crisma e essas coisas, mas se perguntarem, eles são católicos, eles são cristianizados, entenda bem o que eu quero falar, mas de verdade verdadeira não são cristãos, por assim dizer, por cumprir as práticas, por estarem ali, por exercerem aquilo. Ou às vezes quando vão à missa no domingo, a igreja nunca exigiu e nunca cobrou severamente uma prática cristã diferenciada desses seus membros. E eu falo isso com muito amor e carinho a essa igreja, que tem sim a sua parcela de contribuição para todo esse bem-estar social que nós vivemos hoje. Não se engane, não se engane. Mas isso foi a falha, assim como Constantino cometeu esse erro lá atrás, de querer que todo mundo fosse cristianizado, lá no tempo dos romanos, e obrigou todo mundo a ser cristão. Se tivesse não somente permitido, olha, a partir de hoje a igreja não será mais perseguida, quem quiser seguir ao cristianismo, siga. Mas esse mesmo erro ocorreu aqui. Então eu quero dizer para você, meu amado, que mesmo os cristianizados, Cristo, por muito tempo, não foi entronizado como o Senhor dessa nação. Cristo não foi o alvo. Cristo não era a suma. Cristo não era o alvo a ser perseguido. E hoje nós colhemos. E hoje nós colhemos. E foi plantado. E foi plantado. E nós colhemos. E os nossos pais que nos antecederam, que trouxeram um movimento pentecostal para o Brasil, tiveram esse mesmo tipo de posicionamento. Nós nos absteremos disso. Deixe que eles continuem fazendo. E hoje nós colhemos. Mas que nasça uma chama na palhoça de você se posicionar, de você entender que se o Brasil realmente for uma nação cristã, que tenha governantes cristãos, que tenha homens e mulheres dispostos a seguir a Cristo, de implantar o seu reino, de colocar a Bíblia como a sua prática de fé, a sua prática diária, não esquecendo das leis, porque felizmente as leis brasileiras, elas ainda não vão contra ainda a Bíblia, um ou outro caso isolado, mas em grande parte ainda,
Nós temos liberdade, a ideia de liberdade que expressa na Bíblia está expressa na nossa Constituição. Ainda dá tempo de mudar. Por isso, meu amado, que Deus deu algumas armas para a igreja lutar. Por isso que Deus deu algumas armas para com que nós possamos mover no campo social. E eu quero falar sobre a primeira delas, que nós vamos ver o Brasil mudar, o Brasil ser essa nação cujo Deus é o Senhor, através do evangelismo. Leia comigo, 2 Coríntios 4:3, por gentileza. Segunda Coríntios 4:3 até o verso 4 diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, quanto mais a igreja vai crescendo em fazer cristãos de verdade, abrindo os olhos, tirando as escamas, não uma conversão forçada, não uma conversão por conveniência, não uma conversão por família, não uma conversão familiar, o meu pai é, meu avô é, meu tio é, e o filho do meu filho é, e o filho do meu filho é. Quando o evangelho for se propagando, as vendas vão caindo. E aí vai trazendo bem-estar para a família, e a família é a primeira célula da sociedade. Deixa eu te trazer isso de maneira prática. O homem bebia, batia na mulher, o homem era ruim, a mulher era ruim para o marido, vivia brigando em casa, e os filhos vão nascendo e crescendo naquele ambiente conturbado, ou seja, já tem um problema, já tem uma doença. O filho vai espelhar, vai tratar a esposa dele assim como o pai trata a mãe, e a menina vai deixar ser tratada assim como a mãe é tratada pelo pai. Refletirão isso nas suas próprias famílias. Garanto, refletirão isso nas suas famílias. Mas quando esse pai, essa mãe aceita Jesus, genuinamente, o Senhor Deus abre o entendimento, agora eles têm os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. Já foi ministrado aqui na quarta-feira. E aí começa a mudança. Aí o marido passa a ter controle próprio. A mulher passa a ter domínio também da própria língua. E a harmonia começa a pairar no lar. Aquele que antes gastava o dinheiro na prostituição, na bebida, agora começa a gastar o dinheiro dentro de casa, conseguindo dar boa educação para o seu filho. O filho que antes, outrora olhava assim, nossa, o dinheiro do pai vai todo na bebida, ele não consegue nem pagar uma escola para mim, agora começa a sobrar dinheiro, agora o lazer começa a aparecer na família, agora quem sabe o filho tem uma chance de instrução maior. Perceba como é que uma única família, quando o evangelho chega genuinamente, ele começa a transformar aquela casa. E transformando aquela casa, ele vai transformar toda aquela geração, aleluia. Eu sou um crente de segunda geração, meu pai é o crente de primeira. E a maioria de nós vive nisso, é por isso que eu estou falando de que o evangelismo é essa ferramenta importante. Para a transformação social, o avanço da igreja é imprescindível. Quem aqui é crente de primeira geração? Que foi o primeiro da sua casa a aceitar a Jesus? Uau, bastante. De segunda geração, que o pai já era crente? Bem menos. Eu sou desse. De terceira geração? De quarta geração? De quinta? De quinta geração, Paula? Tá bom, hein? Você tem pedigree. Você entende? Pergunte numa igreja americana isso. Quem é crente de primeira geração? Pouquíssimos vão levantar a mão. Segunda, pouquíssimos. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração. Traz ou não traz mudança social? Traz ou não traz mudança? Traz sim, meu amado, não se iluda. Não se iluda. Desenvolvimento econômico vem através das famílias. Desenvolvimento social vem através dessa microcélula que é a família. Nós precisamos ganhar o Brasil para Jesus, aleluia.
Que meus filhos sirvam ao Senhor, que os filhos dos meus filhos sirvam ao Senhor, e se o meu filho colocá-lo em prática, meu amado, os ensinos do Evangelho, a sua família vai ser uma bênção, e a família da sua família será uma bênção, e a mudança vai vir, mas essa mudança, ela é gradual, ela é gradual. Então faça com que o Evangelho chegue na casa do teu vizinho, porque se o lar é perturbado, tudo vai mal. Tudo vai mal. Se o casamento vai mal, tudo vai mal. Uma pastora que está muito famosa, ela diz hoje no Brasil que casamento é fundamento. E ela está muito coberta de razão. O casamento é a base, é a estrutura da família. O casamento sustenta o ministério. Um ministério não sustenta o casamento. Então oremos pelas famílias. Façamos um evangelismo com que o Brasil se converta. E deixa eu falar, a mesma palavra de Jesus é ainda entoada hoje. Os campos brancos já estão, aleluia. Os campos estão brancos, meu amado. Nós precisamos fazer com que o Brasil, sim, seja uma nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. Porque no universo de 200 milhões de brasileiros, 210 acredito, deva ter em torno de uns 30 milhões de crentes a 50. É muito pouco, né? Para dizermos, o Brasil realmente é uma nação cujo Deus é o Senhor. O evangelismo é o que vai trazer um crescimento para a nação sustentável. Sustentável. A segunda arma que Deus deu aos seus crentes, aos seus filhos, é homens no local certo, cumprindo o chamado preciso. Aleluia. Deixa eu falar para você, a maioria ser crente é até meio utópico, né? Crente mesmo, crente mesmo. No universo de 200 milhões de pessoas no Brasil, 190 milhões são crentes. Ora, acaba tem que ter fé. Crente de verdade, não cristianizado. Mas homens no lugares certos, cumprindo um chamado preciso de Deus. Uau, faz toda a diferença. Abra comigo Provérbios 29:2, se você quiser. Já lemos aqui. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Nós precisamos ter homens e mulheres tementes a Deus nos lugares de governo, nos lugares de destaque, nos lugares onde as leis são feitas, nos lugares onde a lei é cumprida. Amado, o apóstolo Paulo, ele escreve e fala assim aos coríntios: são todos profetas? São todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Está em 1 Coríntios 12:13. Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? O que Paulo está dizendo? Foi todo mundo chamado para fazer a mesma coisa? Foi todo mundo chamado para fazer a mesma coisa? Para que você foi chamado? É ali que vai acontecer a mudança, cumprindo um propósito num local preciso. Então, está na hora de nós levantarmos juízes nessa igreja, aleluia. Está na hora de nós levantarmos promotores de justiça. Está na hora de nós levantarmos procuradores gerais da República. Está na hora de nós levantarmos médicos, enfermeiros, pessoas tementes a Deus, que no local certo vão fazer diferença lá onde trabalham. Está na hora de em cada OAB ter um crente. Está na hora de cada Conselho Regional de Medicina, cada CREA, cada local, tem que ter um crente dizendo: não é assim que a palavra de Deus rege o mundo é regido por esse sistema aqui. É aqui que nós temos que fazer. É aqui que nós temos que, é assim que nós temos que realizar. É a hora da igreja se levantar, começar a estar assentada na sociedade, nos lugares altos, nos lugares de prestígio, nos lugares de destaque. Sabe por quê?
Porque nós sabemos escutar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. Porque a nossa voz, o nosso ouvido está cativo para escutar aquilo que Deus tem para o povo. Às vezes, nós queremos fazer a diferença, como eu falei, como apóstolo, como mestres, como operadores de milagres. Faz diferença? Faz, ajuda, horrores, um monte. Mas você foi chamado para isso mesmo? Por isso que nós temos o Staff Teams, meus amados. É por isso que nós temos o Staff Teams. Para pegar esses jovens, esse moço, essa moça, conduzir para a universidade, e ele entender qual que é o papel dele na sociedade. Ele saber que, quem sabe, Deus não chamou ele para ser um pastor, mas Deus chamou ele para ser um grande engenheiro, numa grande multinacional, que vai abrir creches, que vai fazer faculdades, que Deus chamou ele para ser um profissional do direito, um operador do direito, que vai mudar uma jurisprudência errada, pecaminosa, que Deus chamou ele para estar no STF, nos Supremos Tribunais de Justiça, nas instâncias superiores, decidindo a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Que Deus quer levantar homens com vocação política, Não é assim, eu sou famoso na minha cidade, vou me candidatar. Não. Deus quer dar vocação política. Vocação é importante. Vocacionado para o trabalho político. Que entenda e que saiba o que está fazendo. Não é assim, quando eu for lá eu aprendo. E aí nós temos algumas aberrações no nosso parlamento, não tem como eu não falar disso. Homens que não foram chamados para aquilo, meu amado. Com todo respeito, Popó, o cara era um atleta. O Bebeto era um atleta. Romário era um jogador de futebol. Tiririca era um palhaço de circo, humorista. Amados, votem, elejam e sejam homens e mulheres com vocação política para fazer a diferença nessa nação, para fazer a diferença nesse Brasil. Aí a gente vai ver outros, Toninho do sei lá o quê, Paulinha da não sei aonde. Você entende uau, que coisa sem pé nem cabeça? Mas sabe o que é? Falta de homens e mulheres com propósito certo em um local preciso. Um propósito certo. Que ferramenta poderosa é o homem e a mulher que sabe para o que foi chamado. Que ferramenta poderosa que é nas mãos de Deus. Quando você sabe, Deus me chamou para isso, eu estou exercendo aqui a função que Deus me deu nessa terra. Eu estou fazendo aqui o que Deus me mandou fazer. Enquanto você faz o que Deus te mandou fazer, na realidade, você está mandando chumbo grosso nas asas do capeta, meu amado. Você está cortando, eliminando os planos de Satanás naquela região, ou o plano de Satanás para aquele trabalho específico. Foi muito bonito o ato da vela que nós fizemos aqui. Ou seja, para iluminar um pouco ao seu redor. Não são necessárias muitas velas, é só uma. Homens e mulheres no local certo iluminam uma nação inteira. Você entende? Você entende? Nós não precisamos de 11 ministros crentes. Precisamos só de 7. Deu maioria, ganhamos. Aleluia. Você não precisa de 513 deputados crentes tementes a Deus. Não. Se você tiver 300, já ganhou, é maioria. Aleluia. Homens e mulheres certos, homens e mulheres tementes a Deus. E eu falei por metade, mas se 3 lá no STF já dá uma diferença enorme, porque todo mundo fica com medo, meu amado. Que Deus coloque pavor nesses homens que intentam o mal. Que Deus coloque terror no seu coração.
e com que a voz e o poder de convencimento desses que temem ao Senhor seja grande, seja poderoso. Aleluia. Porque serão homens e mulheres corretas e em local correto. Que ferramenta poderosa. E você, está no local certo? Está na hora de começar a avançar, igreja. Está na hora de começar a avançar. Não dá mais tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo espremidinhos, sabe? E agora tem muita energia acumulada. Então agora a igreja quer expandir. Então está na hora da igreja crescer mesmo. Está na hora da igreja sair, tirar o manto de cima dela e de peito aberto ir para cima. Crescer, ocupar os locais, crescer. E eu vou partir para a última que a gente vai fazer. Abra 2 Crônicas 7,14. Todas essas armas que eu falei para você são armas naturais. Aqui, que você vai viver, que você vai fazer. Que você vai se formar, que você vai ocupar o local, que você lá na sua faculdade, você vai se posicionar. É tão terrível isso que eu quero falar para você, meu amado. É que tem crente hoje que nas aulas de psicologia e de filosofia se calam. O professor está falando tanta coisa errada, falando sobre ideologia de gênero, mas sabe o que o aluno faz? E eu digo para você, porque não é de 1, 2, 3, assim, ó, cara, eu nem vou falar nada, porque todo dia na sala é um inferno, porque eu brigo o tempo todo. Ou eu vou tratar de me formar, ou eu vou tratar de quebrar o pau todo dia aqui dentro. Verdade ou mentira? Quem aqui já experimentou, ou já viu algo assim? Levanta a mão aí. Quem está na universidade sabe como é que é. O pau quebra, né, Paola? Vai falar nas matérias, principalmente, nas questões humanas e sociais. Sociologia, psicologia, filosofia. E aí sabe o que o crente faz? Se espreme. A Daniela disse que não, mas ela é barraqueira mesmo, eu conheço. Santinha, fica de pé, Santinha. Você se cala? Não. Então faça como ela, não se cale, aleluia. Não tenha por vergonha o Evangelho de Jesus Cristo, igreja. Não tenha por vergonha o Evangelho de Jesus. A cruz foi pesada demais para o nosso Jesus carregar. Para mim e para você, termos vergonha na frente de 2 ou 3 endemoniados. E que Deus te dê voz, e que Deus te dê poder, e te dê autoridade na hora de você falar. E aí é espiritual também. E eles começam a bater. E aí o crente está lá e vai, deixa, não vai dar. Então, todo dia eu saio estressado, descabelado da turma. Então faça isso até o final. Aleluia. Faça isso até o final. Se for preciso, procure a reitoria. Se for preciso, procure os teus direitos lá dentro da universidade, procure. Fale lá com o corpo discente, o representante do corpo docente, com o representante do corpo discente. Procura lá, olha, o professor está me perseguindo, ele não dá a matéria certa, só quer ficar falando disso, isso, daquilo. Procure lá teus direitos. Exerça a tua cidadania. Exerça a tua cidadania lá na universidade. Reclama com o reitor. Diz que vai botar no Face. Diz que vai gravar a aula. Duvide se não muda. A arma espiritual é essa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quem é povo de Deus aqui? Aleluia. Aleluia. E orar. Aleluia. E buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, você é povo de Deus, aleluia. Como eu falei, você não é daqui, mas você está aqui. Enquanto você está aqui, nós vamos nos humilhar ao Senhor, nós vamos clamar, nós vamos interceder, nós vamos buscar, aleluia. Porque compete a nós, enquanto vivermos aqui,
Nós temos que viver segundo as leis desse lugar. Vivemos segundo as leis desse lugar. E quando que nós desobedecemos as leis? Quando elas afrontarem diretamente a palavra de Deus. E aí não vai ter escapatória. Aí vai ser como é em Apocalipse. Ou você vai para a cadeia, ou você morre, ou você não nega. Não deixa com que isso chegue prematuramente na nossa nação. Isso vai acontecer. Mas ela não pode acontecer prematuramente, né? Antes do tempo certo. A Gabi falou uma frase para mim de manhã, e eu vou dar o mérito da frase para ela. Se temos o dever de cumprir as leis, temos o direito de lutar por elas. Você tem o direito de lutar, orando, como uma ferramenta espiritual. Jeremias 29, o Senhor Deus dá instrução para o povo que vai ser cativo. E lá ele vai dizer assim, ao povo, você vai ser cativo. Mas lá onde você estiver, olha só, o povo era escravo na Babilônia, e olha o que o Deus diz para eles: procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Orai por ela, aleluia. Imagina você ser cativo de um povo, e Deus ainda dizer para você, lá vocês vão passar 70 anos, enquanto vocês estiverem lá, se multipliquem, frutifiquem, cresçam, não diminua o seu tamanho lá eu quero que vocês cresçam. Era o que Deus diz em Jeremias 29, que era para o povo produzir, era para o povo crescer. Plantem jardins, ele diz, mas orem por ela ao Senhor. Ou seja, faça a tua parte, mas ore também, aleluia. 2 Timóteo 2, do 1 ao 2, 1 Timóteo, perdão. Em primeiro lugar, então exorto que súplicas, orações, intercessões e ações de graças sejam feitas por todas as pessoas, por reis e todos que estão em posições elevadas, para que possamos levar uma vida pacífica e tranquila, piedosa e digna em todos os sentidos. Olha o que Paulo fala: súplicas, orações, intercessões, ações de graça. Essa é a tua ferramenta espiritual. Fica de pé, igreja, por gentileza. Você entendeu, né? Aqui o ambiente é espiritual, a arma aqui é espiritual. Quando você estiver lá na tua faculdade, lá na tua casa, a tua ferramenta é o evangelismo, a tua ferramenta é você saber o que você é, quem você é e o que você está fazendo. Aqui não. Aqui nós estamos num ambiente espiritual, aleluia. E a arma aqui é espiritual, então aqui nós vamos clamar, aleluia. Aqui nós vamos interceder. Aqui o Pai vai abrir as portas. Aqui Deus pode converter os corações. Deus pode transformar, aleluia. Deus pode transformar. Deus pode transformar esse Brasil. Às vezes eles olham e dizem assim, vai demorar mais 30, 40, 50 anos. Mas Deus pode fazer a mudança assim, do dia para a noite. Deus pode trazer fartura. Deus pode trazer graça, discernimento. E Deus vai abater esse principado que tem se levantado, aleluia. Eu quero que você entenda, como eu falei, foi uma guerra lá atrás. Quem estava aqui, lutou, batalhou. Eu acho que em todas as igrejas do Brasil teve batalha, teve oração, teve jejum, teve intercessão. E nós tivemos um resultado nas eleições. Concorde você ou não, discorde você ou não. Vou falar abertamente aqui. Melhor o Bolsonaro do que o Lula. Melhor alguém que diz assim, que cita as escrituras, do que um homem que quer destruí-las. Melhor um homem que se ajoelha aos pés de pastores para receber oração, que pelo menos se humilha diante de Deus, do que um homem soberbo que acha que não tem ninguém acima dele.
Erros todos os homens vão cometer, verdade. Mas há poder no sangue de Jesus para trabalhar, aleluia. Há poder no sangue de Cristo. Então eu sei que você, quem sabe, veio para cá com alguma necessidade, alguma coisa. Mas tudo a seu tempo, meu amado. Há o tempo para fazer tudo. E hoje é o tempo de clamarmos pela nossa nação, aleluia. Então no final do culto, você vai vir pedir oração para mim, para o pastor, para os presbíteros. Mas nesse momento é clamor, aleluia. Nesse momento é súplica, meu amado. Porque você não vê, aleluia. Mas o Espírito fala ao meu coração. Você não vê o quantos que morrem por conta de um governo cruel, por conta de um governo corrupto. Muitos têm perdido a sua vida. Não é, quem sabe, uma realidade nossa aqui, batendo a nossa porta. Mas quantos que pedem um prato de comida? Igreja, um prato de comida. Para dar para o filho, para dar para a filhinha. Mas sabe o que aconteceu? O recurso não chegou, porque algum enviado do capeta roubou aquele dinheiro. A água não chegou, porque alguém subtraiu o recurso. O remédio não chegou a tempo. Não tinha o equipamento lá. Porque se nós pagamos para termos isso, nós devemos exigir isso. Se o nosso modelo de governo não tivesse assistência pública à saúde, eu não poderia cobrar aqui, mas nós pagamos para isso. Então levanta a tua mão, igreja, porque você é sal da terra, é luz do mundo, aleluia. Levanta a tua mão, povo de Deus, porque nós não podemos ver o fraco perecer e não fazer nada, a criança, o órfão desabrigado. Nós não podemos ver as nossas famílias serem afrontadas e não fazermos nada. Nós não podemos ver juízes distorcerem a lei e o seu entendimento e nos calarmos. Mas nós não gritaremos para eles ou com eles, nós bradaremos ao Todo-Poderoso, aleluia. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Imagina a oração de uma igreja inteira, aleluia. Imagina o clamor em unidade de uma igreja inteira. O que nós podemos fazer, aleluia. Clama aí pela tua nação. Clama aí pela tua nação. Ora comigo uma oração de batalha. Ora comigo uma oração de guerra. Dizendo assim: em nome de Jesus Cristo, nenhum soberbo permanece. Em nome de Jesus Cristo, nenhum que detorpe a justiça permanece. Todo juiz corrupto que vem de sentença, todo homem que é contra o Evangelho é abatido em nome de Jesus.